Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. E hoje nós vamos ler então em Efésios, capítulo 1, verso 13. E hoje é o dia 10 de novembro e continuamos pela segunda vez confinados aqui na França. Que Deus tenha misericórdia deste mundo. Oremos uns pelos outros. Nossa leitura então está no verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu gostaria de propor hoje para vocês a leitura de dois outros versos, nesta longa frase que vai do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1 da carta de Paulo à igreja de Éfeso. O verso 4 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E esse nele aqui fala do Pai, porque foi o Pai que nos escolheu. A frase começa no verso 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado de toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então a iniciativa aqui vem do Pai. Qual é o papel do Filho, então, nesta longa frase? O papel do Filho está no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. O Pai nos elegeu e o Filho nos redimiu. A obra completa do Pai e do Filho. E no verso 13 nós temos então a entrada do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos sela. Na época de Paulo, quando alguém queria guardar algum objeto, algum produto, alguma coisa, eles selavam aquilo, uma carta, ou então mesmo, imaginemos uma geleia, uma coisa era selada com cera de abelha, para proteger aquela coisa. E para que todos soubessem que aquilo pertencia a você, você vinha com o seu anel, onde tinha as suas iniciais, talvez o seu endereço, e você marcava aquela cera enquanto ela estava ainda quente. E depois de um tempo, quando você quisesse utilizar aquilo, você quebrava a cera e aquele selo seu que estava ali na cera, e você podia utilizar aquele produto. O verso 11 do capítulo 1 de Efésios está dizendo que nós somos a herança do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E no verso 10, estamos esperando aquele grande dia onde todas as coisas vão convergir na direção do Cristo Jesus, o centro do universo. Enquanto esperamos aquele grande dia, fomos selados do Espírito Santo. Ou seja, temos a marca do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo deixa a marca de Deus em nós. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos selou. E a pergunta que eu faço para você, o que você quer mais? E isso é para que você não precise pensar em outra coisa, em outra solução do que naquela que você já tem em Cristo Jesus. Jesus, em João capítulo 6, estava falando, depois da multiplicação dos pães, numa mensagem que se tornou uma mensagem extremamente importante para nós, onde Jesus declara: eu sou o pão da vida. É o início dos 7 eu sous do livro de João. Quando Jesus está terminando a mensagem, mesmo antes de terminar, muita gente começa a ir embora, porque quando você não está falando daquilo que agrada as pessoas vão embora. E muitos disseram: esse discurso é muito duro, e vão embora. Que pena. Aí Jesus pergunta para os outros: vocês também não querem ir embora? Vão ficar aí ou vão embora? E Pedro diz uma coisa extremamente importante. Pedro às vezes dizia coisas assim que não eram corretas, mas naquele dia ele disse algo muito importante: a quem iremos nós? Tu és o único a ter palavras de vida eterna. A quem? Muito importante. Não para onde iremos, mas a quem. Quando você tem Cristo na sua vida, você não precisa de mais nada, nem mais de ninguém. Nem de religião, nem de nada. Porque você tem Cristo na sua vida. E como você sabe que você tem Cristo na sua vida? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Romanos capítulo 9, verso 8. Ou Romanos capítulo 8, verso 9. Para que você saiba isso no seu espírito, no mais profundo do seu espírito, Deus te selou com o Espírito Santo.
A salvação começa quando nós somos selados pelo Espírito Santo, porque precisamos nascer do Espírito, diz Jesus em João capítulo 3, falando a um religioso, que era religioso, mas que não tinha o Espírito. Não existe salvação sem o selo do Espírito Santo. E não tem nada a ver com um dom, com nada disso. Tem a ver com a vida de Deus em você. Quando você recebe a vida de Deus, Deus sela a sua vida com o Espírito Santo, dizendo: este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esse senhor, esta senhora, me pertence. Esta pessoa me pertence. Olhem para a vida dele e vejam, ele tem o selo do meu Espírito Santo. Se você tem o selo do Espírito Santo, você pertence ao Senhor. E quando você tem o selo do Espírito Santo, todo mundo vê que você tem. Você nem precisa abrir a boca para falar. Nem em português ou nem em outra língua qualquer. Porque as pessoas veem a luz de Deus em você. Não é porque você tem nome de crente, é porque você é cheio do Espírito Santo. Deus Pai te escolheu antes da fundação do mundo. O Filho se tornou homem e morreu por você. E o Espírito Santo te selou, porque você pertence a Deus. O que mais que você quer?